go. We are now live on other okay, Facebook today is down, everyone, so we have a problem on Facebook. So welcome everyone. I'm very glad to see you here. We're going to be talking about price negotiations. Eu já comecei a live no Insta, mas agora estou começando a live nas outras redes sociais. Só o Facebook, que hoje está bastante instável. A gente recebeu uma mensagem do time do Meta, né, do Facebook, dizendo para a gente que estaria instável hoje. Mas a gente está live no LinkedIn, no YouTube, X e também no Instagram, ok? Então, se você está chegando aqui agora, pega lá. Se você é de papel e caneta, pega lá papel e caneta. Se você é de anotar no computador ou no seu celular, pega seu celular, porque hoje a gente vai falar de coisas muito importantes em termos de negociação de preço, negociação de valores. Então, sejam super bem-vindos, ok? E a gente vai começar, without further ado, to talk about the price strategy. And it's very interesting to note that normally people, when they are talking about price, when they are negotiating, they lose a little bit of energy when they are talking about price. It's very common. When we see the pitch, normally when people start a good pitch, they go really well and they're doing really well, and all of a sudden they have to talk about prices and values, and this has to do with some information that we have in our subconscious mind, ok? Então tem a ver com crenças limitantes e as limiting beliefs in our conscious mind. Então, às vezes é difícil falar de negociação de preços, né? Então, vamos entender hoje como é que a gente faz isso em inglês e como é que a gente faz isso usando a programação neurolinguística, que é super importante, né? Vou entrar live aqui com óculos, ok? Pronto. Só para comunicar, Cris. Tá. Oi? Aparentemente, só para comunicar, aparentemente o Facebook tá ok, tá? Ok. É porque a gente foi avisado que teria uma instabilidade, né? Sim, mas aparentemente tá ok. Pode ser que caia, mas por enquanto, so far so good. Okay, so we have a bit of an echo incoming, a bit of feedback. So if you could cut the sound there. And then without further ado, let's go for our live number 129. Então vamos aqui para a live 129, agradecendo as pessoas que já estão aqui com a gente. E se você sabe de alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, gente, toda quinta-feira nós estamos aqui trazendo inglês gratuito para você. Não é mais desculpa. Cris, não tenho tempo de estudar inglês. Isso é desculpa, tá? Porque a gente está aqui toda semana trazendo não só dicas, são masterclasses de inglês para que você possa melhorar seu inglês. Lembrando que hoje, infelizmente, né, menos do que 7% da população brasileira, uma média de 5% da população fala inglês com fluência. Então não sou eu que estou falando isso, tá? São dados que a gente tem da English First, que faz pesquisas com relação à proficiência de inglês de vários países do mundo, e o Brasil, infelizmente, sempre ranqueia muito mal, né? E uma outra coisa que é importante a gente notar é que no Brasil, ainda quem fala inglês consegue ter um salário melhor em 35% a 60%. Então, por que a gente precisa aprender inglês, né? Hoje eu até estava conversando com um cliente, um aluno, e ele falou assim, teacher, né, eu fiz o que você pediu para eu fazer de tarefa, mas não sei se está muito bom. Eu falei, que nota você se daria, né? What grade would you give to yourself? And then he said, wow, not very good grade. And I said, well, so bear in mind that English is important for your future, English is important for your profession, and although we have AI substituting a lot of things that we are doing nowadays, we can use ChatGPT or OpenAI to help us, but there are a few things where artificial intelligence will never substitute a human being. And then if you need to negotiate prices, if you need to go for interviews, if you need to make your CV more attractive, one day you're going to have to be in person with other people, and then it's important for you to work on your English, okay? So without further ado, let's get going because we have a lot to discuss today. So I'm just going to open this in a bigger screen here. So there we go. Le, can you see it okay there? Yeah? Yeah, perfect. Okay. So when we are talking about price is normally the most important part of negotiation. And normally people delay this information because I told you already, we have some limiting beliefs and we think that is bad to talk about pricing. Even when you are negotiating your salary. In Brazil, it's still a taboo. Sometimes you go for interviews and you cannot ask
about how much you're going to earn, and you cannot discuss your salary or your wages. And this can be a problem because normally there is a value that we have to show our clients that we have value and we can charge what we have to charge or whatever, okay? So it's important for us to understand how to negotiate prices and the vocabulary that comes with it, okay? So if you think that you can be lacking vocabulary for price negotiation, then you start to stutter. Então, quando você sente que está faltando vocabulário, muitas vezes você começa a gaguejar, e aí parece que você está inseguro com relação ao valor daquilo que você entrega. Então, muito cuidado com isso, so be careful with this, about that as well, because this can show lack of professionalism and lack of practice, because you didn't really train. So, when you are negotiating prices, it's important to think that you can't fail. Então, para evitar que você falhe ali na hora de negociar os preços, é importante que você tenha, bear in mind, né? Você tenha na sua cabeça que você tem que ter treinado para falar de preço. Não é alguma coisa comum, até como eu falei para vocês. É uma crença limitante e para o brasileiro é muito difícil falar de preço. Eu vejo que culturas mais saxãs, né? Elas conseguem falar de preço de uma maneira muito tranquila, ou mesmo culturas asiáticas. Mas para o Brasil, para o pessoal da América Latina, ainda é muito difícil falar de preços por conta das nossas crenças limitantes. Mas eu vou cobrar, mas eu vou falar de preço. Então, quando você for negociar, é importante que essa negociação já esteja na ponta da língua, que você já tenha treinado. Se for em inglês, então, mais ainda você tem que treinar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Como falar de preços, né? Então, quando a gente pergunta de preço, às vezes a pessoa só fala o how much, né? Dependendo do nível do inglês que você tá, você chega how much, e aponta para a coisa que você tá pedindo. Mas é legal você adicionar um pouquinho de, vamos dizer assim, de educação a isso, né? A esse tipo de pergunta. Então, uma boa pergunta aqui, né? Já entrando direto no vocabulário, do you mind telling me how much does it cost? Do you mind telling me how much does it cost? Ok? Eu acho essa aqui cheia de frufru, né? É muito educada demais, é quando você quer ser muito polite. Então não precisa ser dessa maneira. A gente pode falar a segunda que eu acho mais natural. How much does that cost? How much does it cost? How much this costs, okay? So then you can ask about prices like that. What exactly does it cost? If you are talking about a course or something that you have to invest a bit more money, then you can say, what is the investment? What is the value of the investment? Or what is the investment? You can go straight for this kind of question, ok? How much is this? How much is that? O how much funciona, né? Mas cuidado para não ser muito agressivo. E às vezes, quando a gente está negociando grandes negociações, a gente pode perguntar, is this the final price? Is this the final price? Isso quando tem só o preço, né? Quando tem valor agregado, claro que a gente pode perguntar sobre valores, a gente pode perguntar se dá para dividir, se consegue pagar em installments, né? Então tem várias maneiras de fazer isso também, tá joia? Então vamos lá. Lembrando para quem está no Instagram, no Instagram eu não consigo compartilhar a minha tela, então às vezes vocês não conseguem ver, por isso que eu estou lendo aqui algumas das maneiras de perguntar sobre valores, perguntar sobre preço, ok? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, aí tem que entrar lá no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, e no X também, lá eu consigo compartilhar a tela, tá bom? Mas vamos continuar aqui, e se tiverem alguma dúvida, gente, coloca lá no chat, que aí o Ale faz o feed para mim das dúvidas, tá bom? Não tenham vergonha, ok? All right, let's go, let's get going. Okay, how can we ask for a better price? So, for example, imagine that something is a bit more expensive than I thought. So then you can say, wow, it's more than I thought. Yesterday, I was talking to one of my clients and she lived in China and she was teaching me how to say in Chinese that things are very expensive. And I thought it was very interesting because we were even saying that sometimes in China, you feel that there is a price for locals and there is a price for foreigners. And I said to her that in Chinatown here, sometimes when I go to the city center, there is the Soho
Soho is the Chinatown here, okay? And sometimes you see that things have no prices. And then when you ask, depending on how you look, they're going to give you one price or another, okay? And I saw them doing that. I saw them giving another price for a Chinese person. And when I asked the same product, the price was a bit different. And I was like, oh, okay, naughty. But there we go. So we can say in English, we can say that it's more than I thought. Sometimes we can say, can you meet me in the middle? So can you meet me in the middle is something that normally we go for corporate negotiations, okay? So, and this has to do not just about pricing, but also benefits and things like that, okay? Would you make it? And then you can ask. Sometimes people come with ridiculous proposals, but sometimes we have to try. Sometimes when I talk about the value of my individual meetings, some people go, oh, Chris, it's too expensive. Can you make this? If it's an absurd, then I'll say no. But depending on how we negotiate, like sometimes people say, oh, Chris, is there any times that are your classes are not so popular? Or are there ways for us to go instead of 1 hour and a half for just 1 hour? So then we can kind of negotiate, okay? So in this way, we can use this, would you make it, blah, blah, blah. And then you can tell the figure, okay? You can tell the amount that you want them to make, okay? How about... Okay. Oh, how about if you do that? Today, I was talking to a place and it's about aesthetics. Okay. And they gave me the price and I said, well, look, I found another place and their services are nearly the same as yours, but they are a bit more economical. So I can afford there, but I can't afford with you. So I'm sorry. Okay. And I was just trying to tell them that their prices were a bit high. Okay. So another one that you can use, meet me halfway. Meet me halfway is when normally they are giving you a discount. So then, for example, imagine that I have like 1,500, okay, or 1,500, okay. Sometimes people use here 1,500, and then you can say, oh, 1,500. Can you make it 1,600? And then they go, oh, okay, sorry, 1,500. Can you make 1,400? And then they go, whoa, well, maybe. Shall I meet you halfway through? Yes, or can you meet me halfway? And then you're going to agree at 1,450, okay? Então, ou 1,450 pounds, okay? Imagine if it's pounds. But then this is normally when you're asking about a discount that was already given, okay? Because asking 50% discount nowadays is a bit tricky, ok? Então, pedir 50% de desconto hoje em dia é meio complicado, né? Então, normalmente, quando a gente fala essa meet me halfway or can you meet me in the middle, normally we are talking about discounts that were already given, okay? All right, so would you take, this is one that we can use as well. So would you take this amount of money? Would you take 200? Would you take 300 instead of, say, I don't know, let me say, think, sei lá. Tô pensando aqui, tô pensando em português, né? Imagina que você vai num lugar e tá, sei lá, 50 libras, alguma coisa, vai. E aí você tem 45. Aí você fala assim, would you take 45? Sometimes they would, okay? Because sometimes there's no, there's not, the price is not fixed, okay? So sometimes you can negotiate this way. Well, actually, I'm looking to spend, I'm looking to pay around. Aqui nesse caso, às vezes acontece, né? Às vezes você não tá denegrindo a outra pessoa, mas você fala, olha, eu tava pensando em gastar, e no inglês a gente também tem isso, no português a gente usa bastante, né? Ó, tava pensando em gastar, tava pensando em pagar mais ou menos isso. E às vezes a pessoa vai dizer, não, não dá, ou, talvez eu consiga, ok? I'm looking to spend, I was looking to spend, I was looking to pay around, I was looking to pay this amount for the service, so this is a bit above my budget, ok? Para empresas, normalmente a gente usa muito above my budget, e aí vem a próxima que é o my budget is. My budget is, you can use as well in personal negotiations, so imagine that you are booking a hotel, and then you can say, look, I'm looking for a room, and my budget is, and then you can see if they have a room for you according to your budget, ok? Porque o budget, o que é? Né? O budget é o quanto você tem para gastar.
Então, é o seu orçamento. Então, não tem problema você falar qual é o orçamento, porque daí você vai ser educado e não vai deixar a pessoa sem graça, né? Ok? Porque, gente, eu aprendi nessa vida que não existe caro ou barato, tá? Existe o que você pode pagar ou não. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, when I went back to Brazil, I wanted my kids to study in an international school, a bilingual school, and then I called them, and it was one of the best schools of the borough, ok? Era uma das melhores escolas do bairro. E aí a moça falou assim, no, come here for you to see the school, because it's a very nice school, you're gonna see the environment is nice. And I said, well, I understand the environment is very nice, but for you not to waste your time nor mine, I would like to understand how much would be per child. And then I remember the price she gave me was about, for me, was about a half of an apartment at the time. Então era tipo assim, meio apartamento em um ano dessa escola bilíngue, que era uma das top schools lá do bairro. E aí eu falei assim para ela, olha, I said to her, well, my budget was more like halfway through that. I'm not going to ask you 50% of discount. And then she said to me, oh, maybe you can get some kind of sponsorship or something like that. A gente até tentou, né, um sponsorship, mas não aplicava para gente, né, porque normalmente era para crianças que não tinham casa, e aí a gente já morava, né, na casa com os meus pais, então realmente a gente não estava na eligibility, ok? Então não era pra gente. Mas enfim, o budget que eu tinha era muito menor. E eu falei para ela, oh, my budget is different, so I'm afraid I can't afford it. I'm not saying that it's expensive. I'm just saying that I can't afford. E o verbo to afford, gente, é um verbo interessante, porque o verbo afford é o que você pode dispor ou não. Então, às vezes não é porque a coisa é muito cara, é porque você não pode dispor. Porque existe gente aí, né, andando de Lamborghini, andando com carro blindado importado, gente que viaja de helicóptero, primeira classe, mas às vezes você não pode, you can't afford, ok? E aí, tudo bem, normal, né? Ok? All right? So there we go. So it's important for us to understand our value as well. We're going to talk about that in a bit, okay? So, asking for a better price here is when you want to get a bargain, okay? And sometimes we have to negotiate. Some people, some cultures as well, they like negotiations, okay? So for example, if I give a value to someone, I don't really like people to try to bargain my value, okay? I feel a bit annoyed by that because I know how much I spent studying and taking courses and getting better on my skills, and sometimes I feel, wow, this person is trying to, to sell me short in a way, okay? So I don't like that. And sometimes if I'm negotiating, I'm not going to put prices down, okay? But of course, it's good for you to have an idea about the market, okay? But there we go. So when we ask for a better price, we can ask for a bargain, or we can go with those phrases, okay? If you have pen and pencil there, just take notes. If you don't, if you are more the person who likes to write on your mobile phone, I was looking for my mobile phone, but I forgot that it is on Instagram here, so I can't use it. But there we go. So take notes, okay? So asking for a better price. Well, it's a little over my budget. It's over my budget. It's a bit over my budget. You can use that. Oh, I'm afraid it's out of my price range. I'm afraid it's out of my price range. Okay. Oh, actually, this is more than we can afford. Okay. That's more than we can afford. Tem essa frase, I'm afraid. I'm afraid é eu temo. Ok? Então, eu temo que está um pouco fora do preço que eu posso pagar, está fora do meu orçamento, está fora do que eu posso dispor, ok? And that's fine, ok? Any chances to get the price down? Any chance to get the price down? Okay, so you can ask that as well. And they can tell you sometimes, imagine that you are negotiating a service. Okay, so you're negotiating a service. Sometimes you don't need all the fluff. All the fluff é todo aquele frufru, a gente às vezes não precisa, a gente só quer uma coisa. E às vezes a pessoa liga e fala assim, olha, tem isso, tem aquilo outro. Esses dias, recently, I was negotiating our... what is the name? Our insurance, because we have a personal insurance. Of course,
touch wood, but if something happens to me or if something happens to Alex, we have 3 kids, so we want them to be safe, okay? So then I was negotiating my personal insurance, and then they gave me a lot of things that were benefits that I didn't need, okay? And then I said, well, look, I don't really need all of those. I don't really need it. I just want to be insured, and I want my kids, if something happened to me, touch wood again, if something happens to me, I want them to be okay in their life. So I don't need all of that. So can we just think about the best price that you can give to me? And then the person checked and they gave me a discount, okay? Então eles acabaram me dando desconto e inclusive aumentando o meu premium, né? Se eu tivesse que fazer uma claim. Então, achei interessante isso, porque eu não precisava de certas coisas que eles estavam me oferecendo. Já no caso do Alexandre, meu esposo, and Alex case, because he works in the field, porque ele trabalha no campo, né? No campo não é porque ele trabalha no countryside, tá, gente? Ele trabalha na rua, assim, né? Fazendo visitas e tal. E é claro que tem um risco envolvido na atividade dele. Então eu falei, olha, a atividade do meu marido, my husband's activity involves more risk. So of course I understand that you have to charge a bit more for his personal insurance. But in my case, I work from home. What can happen when I am inside my house, okay? So I don't think you need to offer me that, okay? So I didn't need all the fluff. Eu não precisava de tudo aquilo de benefício que eles estavam querendo me entregar. Para o Alexandre foi importante, e aí o dele a gente negociou pouco, não consegui negociar muito, mas o meu a gente conseguiu uma boa negociação. Okay, so think about this also when you are taking travel insurance. Quando a gente vai viajar, às vezes você fazer uma negociação para a família inteira é melhor. Estou falando aqui de exemplos práticos de negociação em inglês, mas pode ser que você trabalhe como gerente de contas, como eu trabalhei 6 anos, e a gente tinha negociações muito pesadas, né? Trabalhei 6 anos aqui como gerente de contas, e no Brasil também trabalhei vendendo ar, né? Vendendo oxigênio, enfim, e tinham negociações muito pesadas, porque às vezes a gente fechava a negociação de 5, 10 anos, né? Então, claro que uma negociação de 10 anos, você imagina, 10 anos, né? Muito tempo. Então, a gente precisa realmente calcular o preço ali na unha. E aí, esse tipo de comunicação ajuda, né? But there, let's carry on, okay? So sometimes we can say, oh, this is more than we can afford, I'm afraid. De novo, né, falando para vocês, eu não gosto muito desse I'm afraid, eu temo, porque eu não tenho medo de nada, né? Eu falo assim, eu não tenho medo, se a pessoa quer, tá bom, né? Se ela pode, if the person can afford or not, then it's fine. So be careful when using I'm afraid, okay? Any chances to get the price down? I told you about that. Wow, this is a bit pricey. This is a bit expensive, okay? This is a bit pricey. É caro, né? This is a bit pricey. Pietra, minha filha, direto ela faz isso, né? Às vezes a gente vai comprar maquiagem e ela tá naquela fase, né, de comprar maquiagem. She's in that phase where she buys a lot of makeup and things like that, maybe think that she's not going to even use, okay? But there we go, or wear. And sometimes she says, oh, mom, this is a bit pricey. And I say, compared to what, okay? E aí ela fala assim, comparado com os chinês lá, né? E eu falo assim, então, mas depende do produto, né? Se você tá tranquilo em usar um produto desse, tudo bem. Mas só toma cuidado, né? Porque às vezes o produto pode ser meio perigoso. Mas enfim, né? Ela brinca bastante, às vezes ela fala, oh, this is a bit pricey, yeah? Which means expensive, okay? The other day I was buying Kerastase for her, and Kerastase here is not so expensive as it is in Brazil. Porque eu sei que no Brasil Kerastase é uma marca muito cara, né? Aqui é uma marca média, ok? E aí, eu falei, tem um condicionador da Kerastase, né? Meu cabelo tá muito quebradiço e tal. Ela falou, wow, mom, this is a bit pricey. I don't need this conditioner. And I said, you are young, but you're gonna get there, okay? I was joking, but we were just playing or joking about the price of things. Sometimes things can be a bit pricey, okay? What's your final price? This is, again, you can work on negotiations like that as well. Normally, when it's a corporate negotiation, then you can say, what is your final price? So is this your final price? Can we maybe discuss this later? Or can you talk to your supervisor and see if we can get a better pricing? Okay, so we can negotiate as well. Another question we can ask, is this price negotiable? Is this price negotiable? Or is this value negotiable? What else can you include
in this price. Sometimes we can include other things. Então, a gente pode pedir para as pessoas incluírem alguns bônus. Então, por exemplo, quando eu fecho uma negociação com o meu cliente, né, no 1 a 1, o cliente particular, normalmente eu ofereço a plataforma Ocodus, porque ali tem, né, mais de 200 horas de conteúdo que a pessoa consegue acessar. E isso está incluso para quem é aluno do individual. Então, é um benefício. Às vezes eu não consigo trazer o preço, né? Porque eu tenho as minhas despesas, ok? But then, sometimes I say, wow, you know, I can offer you Ocodus platform for free. So then you can use it as well, and you can improve your English there. Everything is organized by subject, everything is organized by topic, so it might be easier for you to access. So then I give more benefits, okay? And if you are working in a company, if you are the one giving the prices, okay, or if you are on the other side of the desk, then you can also ask for those things. So when you are buying for yourself, when you are the purchaser, then you can ask for better deals, okay? And when you are on the other side of the desk, okay, or the other side of the table and you're paying for the service, then sometimes you can ask for a bit more, ok? Então tem as duas partes da negociação de preço, né? De quem está vendendo, quem está comprando, e você perceber o que você quer com aquela negociação. Existem negociações que são muito rápidas, né? Onde você não quer fidelizar o cliente. When you don't want your client or you don't care about your client becoming loyal to you, okay? So in this kind of negotiation, then it's a one-off offer, ok? Então essa é você vai fazer uma vez só e o cliente não vai voltar. Mas quando você precisa desenvolver relacionamentos, e aí quando você trabalha como gerente de contas ou como comprador, purchaser or buyer, then it's important for you to have long-term relationships, and then you need to ask for better prices sometimes. And sometimes supermarkets here, they have a very aggressive way of negotiating prices. And some companies, they prefer not to work with big chains, big supermarket chains, because they say it's impossible to negotiate, okay? Because they say, I'll pay this. They look at the product, let's say any product. I don't know. Let me just show. Let's say this is an eye drop, okay? So maybe I'm going to sell in quantities, and then they're going to go, oh, the price is 10 pounds, but I'll pay 5. And then you go, half? Really? So sometimes we have to draw a line, ok? And we are going to learn how to say that as well. Então, às vezes a gente pode, né, também dizer, olha, até aqui eu posso ir, daqui não dá mais, né? Então, é importante a gente perceber isso. Às vezes você pode negociar também para bulk sales. O que é bulk sales? Grandes quantidades. Então, quando é uma bulk sales, estava falando para vocês que às vezes eu negociava contratos grandes de 5, 10 anos, aí é uma bulk sale. E aí, às vezes, você consegue fazer um preço menor, porque o contrato é longo, ok? So, think about that as well, all right? So asking for a better deal, I will give you more information. I just mentioned to you about bulk sales, bulk purchases, okay? So is there a better price for bulk purchases, high volumes, okay? So you can ask there. Also, sometimes you have a budget, but then you need more time to go for the payment. So then you can say, what if we pay within 10 days? Okay, in Brazil, some companies, they work with 30 days. This is crazy here for you to say that you can negotiate 30 days payments. I know in Spain, they have this habit as well. But here in the UK, you buy, you pay, all right? This is very normal here. But sometimes in Brazil, we work a little bit with the credit, okay? And then we give a bit more time for the client to pay. So then you can say, oh, you can pay within 10 days, or you can pay installments. And you can ask, can we pay it in installments? Installments é o prestação. Tá bom? Então, installments. Cuidado que essa palavra muito brasileiro escreve errado, escreve com 2 L's, tá? Can you pay it in installments? All right? Is to pay monthly or pay in 3 installments. Can we? Sometimes people are going to allow you to do that. Here, it's very common when you go for the dentist, okay? So if you are negotiating prices for your teeth or something like that, you can ask if you can pay installments or if you can have finance. Quando você pergunta se pode ter um finance em cima daquele preço, eles já entendem que você precisa pagar em vezes, que você não consegue pagar tudo de uma vez. Porque são caros os tratamentos aqui. Esses dias eu estava olhando para usar aparelho nos dentes, né? Sai uma média de 3.000 libras. E não é todo mundo que tem 3.000 libras para dar in advance, ok? So then I said to them, I said, well, would you consider
financing, because of course I have 3 kids. As crianças aqui até 18 anos é gratuito, mas tem algumas coisas que não são gratuitas. E aí eu perguntei, would you consider finance? Okay, and then she said, oh no, yes, you can pay it in installments, all right? So then it's another way for you to ask for something, maybe if you cannot afford to pay at once, maybe you can do it in installments, okay? Can you bring the rates down? So sometimes rates they are related to inflation. So for example, if you live here in the UK, you know that interest rates went up. Então, as taxas de juros aqui subiram muito, né? Inclusive, quando a gente... Porque uma série de coisas aconteceram. Então, a gente teve a pandemia, depois a gente teve a guerra na Ucrânia, agora a gente está com aquela situação na faixa de Gaza. Então, tem muita coisa acontecendo. There are a lot of things going on. We had Brexit here. So then interest rates went up. And this week, the Bank of England decided not to bring interest rates down. And this affects everybody, because then probably if you live here in the UK, you are paying more for your mortgage, okay? And then, of course, if you're paying more for your mortgage, then there is no money for other things. And then there is the cost of living crisis. I don't know if you follow me, but if you do, se vocês me seguem, vocês viram que eu participei de um painel de questionamento com o nosso prefeito aqui de Londres, né, o Sadiq Khan. E eu questionei sobre as casas, porque se tudo subiu, mas os salários não subiram, wages didn't go up, then it's a bit more difficult for us, families, to save money, okay? So then I said to them, well, you're not bringing the rates down, okay? So how can we afford housing, okay? So it's something interesting, because of course, when there is inflation, then there is a problem. And I was talking to the same client as I was telling you before. She was saying that she went to Brazil recently, and she told me that in Brazil, things are very expensive, but sometimes we don't feel as much because we pay a lot of things in installments. And then we use our credit cards, and then we can finance the amount that we have to pay. And here is very difficult for you to negotiate this way, ok? Apesar que está chegando aqui também essa coisa de pagar em prestações, de ter financiamento, de cartões de crédito dividindo os valores para você, porque realmente a situação aqui não está fácil. E aqui eles têm o nome, né? High Costs of Living. E subiu muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia da minha conta de luz aqui. Ela foi de 180 libras, 100 libras, para quase 300 libras. Então, assim, para uma economia mais estável, a gente não está acostumado com isso. Inclusive, eu e essa cliente, a gente estava conversando sobre isso, que in Brazil, we are very used to, how can I say, to live through crisis, okay? Very rarely we had situations where the economy was flat, there was no inflation, the economy was stable. So because we don't really have that, we learn how to make the most of our money, we learn how to negotiate, we learn how to use our budget better, we learn how to ask for bargains, okay? So, and this shows a lot of flexibility. But sometimes if you are doing that in a different culture, people might think that you are a little bit, how can I say that in English? You have a bit of avarice, ok? Você é um pouco avarento, né? Eles podem pensar que você é, porque a gente está mais acostumado, né, nesse tipo de negociação, ok? So there we go. Can you bring rates down? One thing that you can ask is about paying upfront. So what if we pay upfront? Of course, it's a risk, okay? But if you pay upfront, sometimes you can have good discounts, okay? Especially when there is inflation, okay? So if you pay upfront, sometimes they give you a good discount, like 10%, 15%, okay? What if we prepay? Okay, prepay, again, is the same as paying upfront. Então, é quando eu vou pagar antecipado. Então, aqui, por exemplo, here when you rent a house, you have to pay a deposit, então você paga um depósito, e no Brasil acho que tem coisa de fiador, uma coisa assim. Aqui não tem isso, mas você paga
um valor de depósito, e aquele depósito fica como um seguro, um calção, okay? So it's a kind of insurance, okay? But then also, if you ask about paying up front, when we arrived here, one of the times that we came back to London, because people who know me, they know that I'm back and forwards from London since when I was 24. Então, já há 25 anos que eu fico entre idas e vindas entre Brasil e Inglaterra, né? Moro um pouco aqui, moro um pouco lá. Agora com as crianças tá mais difícil de fazer isso, né? Porque eles estão com os amiguinhos aqui nessa idade, né? Adolescência, eles não querem ficar mudando, né? Então é um pouco mais complicado. Mas antes eu ia e vinha, tinha muita liberdade para fazer isso. I had a lot of freedom to do that. And when you get back here, sometimes if you're negotiating your rent, you can ask about paying up front. So there was a time when Alex and we paid 6 months upfront and then we had a good discount. Então a gente pagou 6 meses antecipado do nosso valor do aluguel e a gente teve um excelente desconto. Na verdade, eles descontaram um aluguel. Então, imagina o ano inteiro, 12 meses, e era só 6 meses, hein? Eles descontaram 1 mês de aluguel para nós, porque a gente estava pagando upfront, ok? So, sometimes you can also get a better deal and get more bargain in a way, ok? So, there we go. What if we pay upfront? Se você tiver dinheiro, às vezes vale a pena, porque os descontos são bons, ok? Discounts are very good. Gente, antes de ir para o próximo slide, deixa eu dar um oi pro povo que tá aqui, ó. O André tá aqui, Ventura tá aqui, Malone, Jonas, Osana tá aí também. Claudinha, beijo no seu coração. A Si tá aí também. Ai, que delícia, prima, obrigada por estar aqui. Quanta gente. A Marisa, saudade de você, quanto tempo. Long time no see. Amanda, we didn't book a meeting, and it was just so unfortunate because it is a short week this week. Tomorrow is a bank holiday for most of us, right? So maybe we can try to get together tomorrow. Let's see, okay? E a Tamara também. Não, Tarama Grani, ok, tá aí também. E deixa eu ver quem tá aqui nas outras mídias sociais. A Osana tá aqui também dando um oi. Yes, connected, thank you very much, Osana, sua linda. A Osana tá lá trabalhando e tá aqui na aula, né? Osana, na hora que você for negociar os seus valores aí, já tá anotando, né? Ok, so take notes, ok? So let's get going. Thank you very much, everyone, for being here with us, ok? E se tiverem alguma pergunta, também coloquem aqui. Hoje, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma querida aqui do Grupo Mulheres do Brasil Londres, ela é do Comitê de Esportes, e eu estava falando para ela, para a gente tomar muito cuidado quando a gente está numa outra cultura, when we are working with another culture, e aí uma outra cultura pode ser qualquer lugar do mundo falando inglês, mas para a gente não impor a nossa cultura nos outros, né? Então, por exemplo, tem um cliente meu, ele está na China agora, está negociando maquinário lá e tal, e ele já sabe como é que é a cultura da China, e ele estava me comentando também sobre a cultura de lá, como é que eles funcionam, né? E ele até fez um projeto onde ele não entregou todo o projeto para uma empresa só fazer lá na China. Ele falou, Cris, se eu entregar o projeto pronto, eles copiam o meu projeto. Então, o que eu fiz? Eu dividi o projeto em 4 partes, projeto de máquinas, projetos mecânicos. Então, cada empresa faz uma parte e ele faz o assembling em Brasil. Então, ele compra essas partes, as partes vão para o Brasil e no Brasil ele monta o maquinário para não ter cópia, para ele ter exclusividade. Olha que inteligente, né? Então, esse é um jeito de negociar também. It's a way of negotiating, okay? I want you to produce this part and I want to know how much would you charge me for that. Okay? So sometimes we don't need the fluff. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Então, às vezes, a gente consegue melhores preços, uma barganha melhor, tá bom? Outras informações aqui que a gente pode utilizar, principalmente para quem está negociando com o exterior. Então, se você trabalha com comércio exterior, se você é gerente de contas, se você vai negociar grandes volumes, anota aí, tá bom? What is the ETA, delivery time? This we can use all the time. What is the ETA? What is the delivery time? Okay, ETA is estimated time of arrival. Okay, so it's an acronym. Okay, and it stands for estimated time of arrival. And this is a normal way of asking. Okay, so what is the ETA? What is the delivery time?
ok? Is this price CIF or FOB? Isso aqui, quem trabalha com comércio exterior já sabe, um é com imposto, outro é sem imposto. Às vezes, é que não é sem imposto, tá, gente? Às vezes você paga o imposto na origem e às vezes você paga o imposto no destino. Então, já é um jeito normal de perguntar também. Is this price CIF or FOB, ok? What is the delivery schedule? Tem muita gente que me pergunta sobre a pronúncia do schedule. Aqui na Inglaterra a gente fala schedule. Nos Estados Unidos é mais comum falar schedule, ok? Tanto faz. Aqui, tanto que quem pega trem aqui, quem está aqui no Reino Unido, a gente ouve bastante, né? This train is not scheduled to stop at this station, ok? Então é o schedule. Mas nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo eles falam schedule. Eu aprendi schedule, mas aqui agora eu uso schedule, ok? Porque eu ouço mais, ok? Would you offer a free delivery? Would you offer free delivery? Why is that? Do you remember when I was asking you, when I was telling you about price negotiation? Sometimes they are going to charge you a delivery, but sometimes, depending on the value that you are spending with a company, you can ask for a free delivery, okay? You can also ask what kind of volumes are we looking at? This is normally when you are purchasing, okay? Or if you are the one negotiating, if you are the supplier, you're going to ask about volumes. For example, when I talk to my students, the one-to-ones, ok? My coaches, quando eu tô com os meus coaches, então eu tenho vários processos, né? Eu tenho um trabalho que é treinamento para entrevistas, eu tenho um trabalho que é para organizar currículo, organizar LinkedIn, organizar entrevista, eu tenho trabalhos para ajudar nas mídias sociais também, isso daí eu faço com o Alex, meu esposo, porque ele que é o cara das mídias sociais, tá? Então a gente tem vários serviços e diferentes serviços, eu tenho o ano inteiro de acompanhamento, eu tenho um processo onde eu faço só uma manutenção do inglês a cada 15 dias, então dependendo do volume de negociação, claro, né? Então, se uma pessoa vai fechar 30 sessões comigo, se ela vai fechar 5, se ela vai fechar 10, é super diferente o valor, ok? Então, claro que é importante a gente pensar nisso também, ok? If it's a one-off, se é uma só, Cris, quero treinar para entrevista. Então, tem um valor agregado maior, porque não é em bulk, ok? Não é em quantidade. And this applies to my business, which is service provider. So imagine if you have a physical product to sell, okay? So what kind of volumes are we looking at? Então aqui quando a gente pergunta de volumes, né? É bulk. Se for bulk, com certeza você vai conseguir melhores deals, ok? If we commit to these conditions, would you? Então aqui, né? Se a gente se comprometer com essas condições, você me daria um free delivery? Você me daria algum benefício extra? Você conseguiria fazer um preço melhor? Okay, so if we commit to these conditions, would you offer me a free delivery? Would you change the delivery schedule? Would you deliver a bit earlier? Or would you consider installments? Ok, então aí você pode conversar e negociar esse tipo de coisa também, ok? How long does it take for you to process orders? Isso aqui é muito importante. Quando eu trabalhei aqui como gerente de contas, chegava sexta-feira, gente, às vezes a pessoa tinha esquecido de fazer o pedido durante a semana, e ela ia fazer na sexta-feira, final de dia, e ela precisava do produto urgente para segunda de manhã. E aí, claro que a gente cobrava um pouco mais, porque a gente ia ter que se movimentar para fazer um delivery diferente, ok? Então, às vezes acontecia, e às vezes eles falavam assim, quanto que eu pago a mais? E a gente cobrava um frete maior, né? Porque era um frete urgente. Ou, se a pessoa quisesse que fosse entregue nas primeiras horas da manhã, então a gente falava que era o special deliveries, né? Special delivery time, and then they would order in special delivery times, okay? So then we would charge that as well. And sometimes they would ask, how long does it take for you to process orders? Porque imagina, eles estavam ligando na sexta-feira, com urgência para de manhã. Depois até eu negociei com a minha chefe, se ela me pagava para eu ficar lá na sexta-feira 1 hora a mais, só para processar essas ordens urgentes que chegavam, e ela acabou topando, porque a gente começou a perceber que tinha um comportamento ali. Cris, mas podia educar o cliente a não fazer isso, né? Não deixar para a última hora. Mas alguns clientes não se importavam de pagar mais, mas eles precisavam da coisa lá na segunda-feira bem cedinho. A gente trabalhava com dairy, né? Com laticínios. Então, laticínios
24 horas, e às vezes eles tinham um produto até domingo à noite, mas segunda de manhã precisava estar lá, né? Então a gente acabava processando as ordens um pouco mais rápido. Então eles geralmente tinham essa pergunta: How long does it take for you to process orders? Okay. Sometimes we refrain from buying because it's going to take a long time. I'll give an example. Today I was trying to get some what is the name? Some coxinhas and quibes for a party that we're gonna have here at Easter. E eu deixei para a última hora porque eu estava organizando a festinha do Lourenço semana passada. Essa semana foi o aniversário do Lourenço, a gente foi num restaurante comer. E aí naquela correria não deu tempo de eu encomendar os salgadinhos para o domingo, para o sábado. E aí eu liguei para a moça de última hora, eu falei: Do you do last minute orders? Ela falou: depende para o dia, até faço. Aí eu falei para sábado, ela falou: se não fosse para sábado, para o domingo eu conseguia, mas para sábado eu não consigo. E aí eu perguntei inclusive para ela: How long does it take for you to process orders? And she said, no, normally you can leave for last minute, but this weekend, because it's Easter bank holiday, I have a lot of orders, I'm fully booked. And I said, okay, no worries, next time I'll order a bit in advance. And she said, no, there is no need. Normally I would be able to fulfill your orders, but today I'm a bit busy. Okay, so there we go. Here, another thing that we can ask: do you have any flexibility of the minimum volume per month? So here is very important when we have like fixed volumes. When I was working here as an account manager for laboratories, they have to buy certain reagents, okay? And those reagents, they have to have it, is like a common purchase for them. We even had like every 2 weeks we would deliver those reagents, okay? But then there were months when we had something a bit more seasonal. For example, when you have holidays here, normally people travel. And because people are traveling, you have less volume to deliver. It was dairy, okay? Lembra que era laticínios, né? Dairy products. Então, na época de agosto, tinha uma sazonalidade. There was a bit of seasonality. Então, aí a gente era um pouco mais flexível nos volumes mínimos. Então, naqueles meses, a gente sabia que a gente ia ter que se adaptar, ok? So, we can be very flexible as long as this is agreed beforehand, okay? So, there's no problem, and it's good to be flexible, so then you can provide a better experience for your customer and for you as a purchaser or as a buyer. Then you have better opportunities, and it's good to be flexible because then you have a different how can I say, a different customer experience, right? But sometimes a lot of flexibility can be a bit confusing, ok? Eu estou trabalhando com o pessoal da PNL, lá o John Grinder, né, que é o criador da PNL no mundo, uma honra trabalhar com eles, mas eles têm muitas possibilidades de acordos, porque eles querem levar a PNL, né, porque eles dizem, né, PNL é sobre flexibilidade, mas muitas vezes muita flexibilidade deixa as pessoas um pouco confusas. Então, por exemplo, se você vai no seu guarda-roupa e você tem trocentas roupas, é difícil você saber qual vai escolher. Então, é melhor você ter aquilo mais organizado, as que você usa sempre e as que você não usa, doa, né? Ok? Porque senão fica complicado. Eu mesma tô aqui para parar para fazer uma doação agora que é Spring Cleaning. A gente faz, né, aquela limpeza de primavera. Então eu tô precisando fazer no guarda-roupa dos meninos, no meu guarda-roupa, para, né, dar uma limpada na energia aqui. Então, às vezes, a gente trazer essa flexibilidade para o dia a dia da nossa vida também, porque se a gente tem muita opção, às vezes fica tudo muito confuso, né? Então é melhor às vezes você ter algumas poucas e boas opções e aí tudo bem, aí a pessoa vai conseguir saber onde ela tem que ir, tá bom? Ok, so there we go. E agora a gente vai trazer o que a gente não conseguiu falar na aula passada, né? Nossa, eu já tô aqui de novo, né, com o tempo super apertado, porque eu digo para vocês, não é dica de inglês, né? Claro que tudo isso são dicas, são ideias, mas é uma aula mesmo de inglês, é a mesma aula que eu dou para os meus clientes. A gente, claro, quando eu faço no individual, eu vou mais no problema do meu cliente, na situação que aquela pessoa tem para resolver. Então, às vezes é um CEO que precisa fazer uma apresentação fora do Brasil, um CFO, às vezes é um diretor, um superintendente, pessoas que às vezes precisam funcionar em inglês porque estão morando fora do Brasil e precisam resolver, né? Hoje mesmo, antes dessa conversa,
com vocês, eu estava falando com uma moça que ela vai passar por um processo de entrevistas e ela precisa estar com, né, uma postura diferente, ela precisa acreditar mais no valor dela. E aí tem a ver, né? Porque como é que ela vai negociar os valores que ela precisa se ela não confia nela, né? Então a gente vai estar fazendo esse trabalho, aí é um pouco mais específico, né? Mas aqui na aula a gente traz uma coisa mais genérica e aí você usa o que você acha que é importante, né? Então, na aula passada, a gente falou como concordar e discordar em inglês. Aliás, Lê, me ajuda aqui. Essas aulas ainda estão no ar, né, da semana passada, porque são 3 aulas sobre negociação e a gente teve uma, essa aqui é a segunda, né, Lê? É isso? Essa é a terceira já, Cris. Teve negociações 1, negociações 2, e essa é específica para preços, que é a terceira aula. Então tá bom. Essas aulas, então essa bateria de 3 aulas sobre negociações, ela fica quanto tempo no ar, Lê? Só me ajuda aqui. O Ale que cuida dessas coisas, tá, gente? Depende do freguês. Tá, Lê. Bom, lá Não, na Óculos de Academy... 3 a 4 semanas. Tá bom, na Óculos Academy fica disponível para vocês, né, verem lá e assistirem essa aula. Mas se você está por aqui, então ela vai ficar no ar mais um pouquinho, que é a minha contribuição voluntária também, tá bom, gente? Então, ó, nessas últimas aulas, na última aula especificamente, a gente falou sobre concordar e discordar em inglês, porque às vezes, dependendo da cultura, é muito agressivo, é rude, você discordar, então é importante saber fazer isso. Checking and clarifying, and this can be not just about negotiations, but about anything that we need to clarify or check. We learned how to avoid conflicts when we have a negotiation that is getting a bit tough, okay? So we know how to do that as well. We learned about how to summarize and conclude a meeting, a negotiation, okay? And then now we are going to talk specifically about how to delay a decision. How can we continue a conversation later? How to give the client some space? Porque lembra que eu falei para vocês, se você quer ter uma negociação de longo prazo, muitas vezes você precisa criar um relacionamento. Então lembra que você não vai vender uma vez só. It's not a one-off sale. Se é uma venda só, tanto faz, a pessoa não está muito preocupada. Mas se você trabalha com negociações, então você precisa desenvolver um relacionamento com aquele cliente. E saber sobre cultura, saber como fazer isso é muito importante, tá bom? Então, dá um pouquinho de espaço para o cliente e os próximos passos além da negociação. Então, vamos lá. Se você precisar pegar aí uma água, tomar um café, eu vou tomar uma água aqui. Então, keep calm, drink a coffee. Eu sou movida a café de manhã, tá, gente? Mas vamos lá. Então, como é que a gente faz para deixar uma decisão para mais tarde? Delaying a decision or continuing later, ok? Às vezes a negociação está tensa, não estamos chegando em nenhum ponto, e aí você pode dizer, né? We'll have to come back to it. We'll have to talk about it later. We'll have to come back to it later. We'll have to come back to it another time. We'll have to come back to it on another occasion. Porque às vezes não está indo para lugar nenhum, tá bom? We don't seem to be making much progress. Shall we continue this later? Shall we? Esse shall we, gente, lembrando que é um modal e é quando você dá uma sugestão para a pessoa, tá? Então, we don't seem to be making much progress, okay? Shall we continue this later? Because sometimes you're just tired, okay? Maybe we can come back to that later. Maybe we can come back to that later, or we can come back to that later on. Shall we speak about this later on? Do you think is a better option? É isso, né? Dá um pouco de espaço para o cliente. Se é aquela venda rápida, de one-off, aí não adianta, né? Porque daí, não sei se vocês já perceberam, eu não trabalho assim, tá, gente? Mas tem muita gente nas mídias sociais que fala, se você não comprar agora, nos próximos 10, 15 minutos, você perde a oportunidade e tal. Cada pessoa escolhe como é que vai fazer isso. Eu tenho clientes que trabalham dessa maneira e preferem. A gente tá com essa promoção na massagem não sei das quantas, porque eu tenho clientes que trabalham oferecendo serviços, né, aqui no Reino Unido, e aí elas fazem esse tipo de mensagem, né? Então é rapidinho, uma coisa que se você não reservar agora, depois eu não garanto mais o preço, ok? Mas quando você quer ter um relacionamento com o cliente, aí não sugiro você fazer dessa maneira. Então tudo bem voltar mais tarde. Claro que você corre o risco da pessoa procurar outros fornecedores, tá bom? Ok. So, another one, I suggest us to sleep on it and talk again next week. I suggest us to sleep on it and talk again next week. Or we can simply say, let's sleep on it.
ok? Vamos dormir com esse barulho, né? O famoso dormir com esse barulho do português. A gente fala, let's sleep on it. A gente precisa de mais tempo para pensar, ok? I would like to discuss this a bit more, but we are running out of time. Or I would like to discuss this in more details, but I need to talk to my manager. I need to talk to my boss. You can say that as well. Sometimes the decision is not only yours. Sometimes I have to decide things for the family with Alex. And sometimes I say, look, I need to discuss that with my husband because I cannot decide for the family. Okay. And sometimes we even discuss things with the kids. Okay. If it's going to affect them, we include them in the negotiation, in the discussion. Okay. So there we go. When we give the client some space. Então, essas formas de dizer, de deixar para mais tarde, já está dando para o cliente um pouco de espaço, né? Mas se você não é aquele vendedor que está ali, né? Quero agora, tal. Ou se você não está, precisa pensar um pouco se vai realmente precisar daquele produto, você pode pedir um pouco de espaço ou você pode dar um pouco de espaço para o seu cliente, né? So, I appreciate that. I appreciate that you might have to run past the board before agreeing. Okay, I appreciate that you might have to run past your boss before agreeing. I appreciate that you have to run past a committee before agreeing. Então, isso aqui é dizendo, né? Eu entendo se você tiver que passar pelo seu gerente primeiro, ok? Ou pelo seu superior, ou pelo comitê, ou por outras pessoas antes de você decidir, ok? Of course, I understand that you need time to consider our offer before the approval. Aqui, geralmente, quando é corporativo mesmo, tá, gente? Às vezes, né, a empresa precisa arrecadar os fundos, precisa entender como é que vai pagar por aquilo, então, tudo bem a gente falar dessa maneira, ok? I understand that you need time to consider our offer before the approval. Okay, so give the client a bit of space, okay, especially if it's a corporate client. All right, I have a client actually. He's a CEO and he was negotiating his bonus, okay? Então ele estava negociando o bônus e ele entendeu que demorava um tempo. Faz 3 meses que eles estão na negociação do bônus dele, ok? And then he understands that. He says, okay, I understand that you have to go through the head office to consider my offer before it's approved, ok? Então, ele estava negociando lá o valor do bônus, mas ele entendeu que precisava passar pelo head office, que não era uma coisa nem do escritório do Brasil, nem da América Latina, era uma coisa do head office que fica em outro país, tá bom? Ok, another one. I'm aware that you have to run past your manager before giving us a positive feedback, ok? So, I understand that. This especially if you are thinking about long-term relationships, ok? Então, de novo, se você está pensando em relacionamentos mais longos, em vendas um pouco mais elaboradas, vendas mais técnicas, coisas que você precisa fazer para sua casa, às vezes você precisa negociar nesses termos também, tá? Porque não é uma coisa que você quer de qualquer jeito. Ok? Se é uma venda, vou comprar, sei lá, uma coisa de 2 libras, 10 libras, 50 libras, 100 libras até, não é um big deal, mas vai comprar umas férias. Eu estava vendo aqui umas férias na fase, né, de agosto, por exemplo, por pessoa sai 1.500 libras. Oh, pô, aqui minha família nós somos em 5, né? Então tem que pensar muito antes de fazer um investimento desse. E a gente decidiu que não vai. Esse ano não, que a gente vai economizar, porque a gente está aí pensando em comprar uma casa aqui no Reino Unido. A gente está trabalhando bastante, até tô falando meus clientes, gente, tô trabalhando de sábado, porque eu preciso economizar dinheiro para pagar minha casa aqui. E aqui morando no subúrbio, hein, gente? A gente mora em Londres, mas a gente mora na outskirts of London, né? É como se fosse São Paulo, Grande São Paulo. Então tem Londres e a Grande Londres, e mesmo assim ainda é bem caro, né? Então temos que economizar, okay? We have to save money and work more. Então eu olhei e falo, vamos lá, vamos trabalhar. Ok, there we go. Então, next steps, ok? E aí, quando você não fechou a negociação naquele dia, já deu espaço para o cliente, como é que você consegue que o cliente retorne para você, né? Então, aqui, I'll send you an agreement stating the main topics. Isso aqui é muito importante, formalidades, tá? Porque o dito, não dito, né? Então, colocar, né, uma coisa formal, ou uma proposta formal, ou um contrato, ok? I'll send you an agreement stating the main topics. Hoje, por exemplo, me ligou uma moça
de uma faculdade aqui, e eles estão com uma promoção. Eu já tinha made up my mind about the university, né? E tentar voltar para fazer a pós-graduação no que vem, que ano passado, lembra que não deu aquele problema comigo, que a dona da casa queria casa, enfim, a gente ia ter que sair daqui. Eu falei, gente, não vou conseguir estudar, ir para o Brasil, concentrar em fazer uma pós-graduação e mudar de casa, sem condição. Aí eu acabei temporariamente desistindo da pós-graduação, porque eu sei que tem que me dedicar. Aqui a coisa é bem pesada em termos de pesquisa e tudo, né, do que você tem que fazer para pós. E aí me ligou uma universidade que eu nunca tinha considerado, mas é uma universidade que tem programas para pessoas que têm outros comprometimentos, né, que eu não sou uma adolescente fazendo uma faculdade, ou não estou uma young adult, né, eu não estou nos meus 20 e poucos anos, eu já tenho uma família, né, então eles têm uma outra negociação, eu achei interessante. E aí ela falou, I'll send you an email with everything that we agreed, and then you can analyze, I'll give you some space. E ela ainda falou essa frase, ela falou, vou te dar um espaço para você pensar se é isso que você quer. Eu falei, tá bom, eu vou comparar com a outra faculdade, e aí eu vou te dar uma resposta, ok? So I'll send you an agreement stating the main topics. The next one, we'll put this in writing and send you a formal proposal. Normally I have the first conversation. Those who are my students here, my clients, they know that I normally go through that. I say, okay, we spoke about what I can offer. So I offer English with hypnosis, with neurolinguistic programming, and I work a lot with coaching and behavioral analysis. Okay, so the package works like that, and then now I'm going to write you a formal proposal, ok? By the way, eu sei que eu tô devendo proposta para algumas pessoas, mas é que tá bem corrido aqui essa semana, tá, gente? Ok, I'll draw up a proposal, I'll draw up a contract. Draw up, gente, é como se você estivesse fazendo um rascunho, né? I'll send you a proposal, a draft of a proposal, ou vou desenhar uma proposta, é o jeito que a gente fala mesmo, né? I'll draw up a proposal. E aí, porque sempre tem uma room for maneuver, se você tiver que mudar alguma coisa, ok? We still have to agree on a few things, okay? We still have to agree on a few things, so I'll send you an email about the points that we have to consider for our next meeting, okay? I'll check other possibilities for us to come up with an agreement, ok? Aqui é normalmente quando you have to run past someone else. Aqui é quando você precisa falar com alguém mais, e aí não dá para você decidir na hora. Essa semana, quando foi? Na terça-feira, eu estava conversando com uma cliente e o diretor dela, ele é bem centralizador, ele tem dificuldade de delegar. Então, ela estava até me comentando que às vezes é muito cansativo, porque tudo tem que passar por ele, e às vezes isso atrapalha muito o processo. This delays the process, okay? And normally she has to have this space, and she has to give this space also to her suppliers. Então, às vezes, ela tem que dar esse espaço também para os fornecedores, porque a negociação ela é muito ali na unha, e ela falou que é difícil às vezes, porque tudo ela tem que passar por ele, né? É meio complicado. Ela até falou, me dá uma margem onde eu posso negociar. Ele falou, não, eu quero saber, né? Muito centralizador, é um estilo de liderança, it's a leadership style, not easy to deal with, but, you know, I said to her, I don't envy you. I don't envy you. Não te invejo, né? Falei, wow, it's hard to have some kind of a boss like that. It's very tricky, okay? So, this way, we're going to be ready to do business. Lembrando, né? Tudo que eu falei aqui, gente, é por quando não é, nem tudo, mas a maioria das coisas, quando não é uma negociação one-off. É quando você está trabalhando na negociação, desenvolvimento de relacionamentos, quando você está, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, vai negociar salário, você não pode, né, chegar impondo, né, impondo a sua cultura, impondo a sua característica, vê o que a outra pessoa tem a dizer, se coloca na posição do outro, isso é PNL também, tá, gente? O chunk up, chunk down, vê até onde pode ir, aqui tem que draw a line, not, ok? So talk about that as well. Ok? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui que trabalha já no corporativo, tô vendo bastante gente aqui, hello, ok, no Instagram também, gente que eu conheço, abraço para vocês. André tá por aí, tô vendo. Render tá aí também, bastante gente por aí, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode colocar, porque às vezes é bastante específico para vocês, né? Ou às vezes é muito específico dependendo da área que você trabalha. Então, eu trabalho muito com pessoas que trabalham com fintechs. E fintechs, gente, a negociação
ela é baseada em valores, mas assim, para a fintech, o que importa muito mais do que valores é a segurança. Então, às vezes, num contrato, se você trouxer todo o benefício de segurança de sistema para a pessoa, ela vai pagar até às vezes um pouquinho mais para um valor agregado, que é o valor da segurança, né? Então pensa o que você traz de valor agregado quando você está participando de uma entrevista, o que você tem para oferecer, o que você traz para a mesa. Se você é um negociador e você está trabalhando para uma empresa, então você é o supplier, né? Como é que você pode negociar melhor? Fazer com que a pessoa compre o teu produto de uma maneira que ela confie em você. Tem uma cliente minha, ela fala, ai, Cris, eu confio na empresa que eu trabalho, mas às vezes eles não dão o suporte rápido do jeito que eu gostaria. E eu percebo que quando eu vou falar sobre isso, eu perco minha energia, eu perco um pouco dessa energia. Falei, então você tem que ser sincera, porque se você vende uma coisa que não é real, depois, ainda mais quando você tem esse desenvolvimento de relacionamento, vender por vender é muito complicado, tá, gente? Ainda mais quando tem um valor agregado, um valor alto agregado, né? Então, às vezes, você precisa trazer uma experiência melhor para o cliente para ele sentir que ele pode confiar naquilo que você está entregando, tá bom? Então, muito cuidado com isso também. Be careful with that. Gente, tem alguma pergunta? Vocês têm perguntas sobre aquilo que a gente falou aqui? Né? Falei sobre o chunk up, chunk down. Eu não sei se vocês já ouviram em mídias digitais, né? O marketing digital, a gente usa o chunk down, chunk up como upsell and downsell. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o upsell é quando você precisa oferecer um pouco mais de coisas, ou você oferece mais coisas para a pessoa comprar. Vamos supor que eu estou vendendo um produto ou um serviço a um X valor. Tá? Então eu dou mais bônus, eu dou mais coisas, que eu estou fazendo um upselling, mas eu também estou incluindo mais valor naquilo. Então, ó, se você quiser um livro, se você quiser isso, se você quiser aquilo, então eu estou chunking up. Ok? Quando eu estou chunking down, então tá bom, você não vai comprar o meu produto, não vai comprar o curso, não vai comprar isso, não vai comprar um a um, mas tem um livro que você pode comprar, mas você consegue isso aqui de bônus, tá interessado? Hoje eu estava comprando um curso, é um curso sobre, como é que é? É mídias sociais, mas é para você usar o chat GPT com a social media, ok? E é um curso que vai ter aqui em Bromley. É pertinho aqui de casa, fica mais ou menos uma meia hora daqui. E aí na hora é gratuito, o primeiro curso é gratuito, mas depois eles fazem um upsell. O que é isso? Eles falam assim, você quer comprar o VIP? E aí o VIP, você não vai pegar fila, você vai ter um livro, você vai ter uma reunião com a pessoa que está dando lá o curso, aí tem um valor. E se você quiser o almoço com as pessoas VIP, é mais esse valor, porque daí eles estão cobrando também o valor do almoço, né? Eu só sei que, assim, de 0 libras que você gastaria, ok? Eles vão subindo até 150 libras. E aí, eles fizeram o chunk down também. Teve uma hora que eu estava precisando pegar o Lorenzo na escola, eu fechei o site, né? Aí na hora que eu estava fechando o site, você, antes de você ir embora, você não quer comprar o livro com a estratégia? Aí você nem precisa participar do curso, né? Eu falei, pô, né, o upsell, downsell, mas fazendo isso o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo nas social medias, e a gente pode trazer isso para a nossa realidade também, para o nosso cliente, para o nosso serviço, como é que a gente negocia, se eu sou fornecedor, como é que eu faço isso, como é que eu trabalho isso com o meu cliente, né? Então é interessante a gente começar a ver essas possibilidades, né? Porque quanto, né, mais você abre e expande o seu leque de opções, mais você consegue perceber aonde você tem que focar. Nem tudo é para todo mundo, né? Nem sempre oferecer um downsell é a tua praia. Or your cup of tea. Nesses dias, eu estava conversando com um cliente e ele falou, this is not my beach. E ele, em vez de falar o beach, né, que é o longo, ele falou uma outra coisa, e uma das moças que estava no meeting se ofendeu um pouco, né? Aí ele falou, não, ele quis explicar que não tem nada a ver, tá, gente? Porque como no Brasil a gente fala essa na minha praia, aqui a gente não fala isso, porque aqui nem tem praia, a gente nem vai pra praia tanto. Tem praia, mas aqui 9 meses do ano tá frio, né? Hoje a gente já tá na primavera, aqui tá 9 graus e tá uma chuva do caramba. Então, não dá para usar esse jargão, entende? Aí aqui a gente fala, it's not my cup of tea,
ok? Então é interessante, né? Ou às vezes a pessoa quer falar assim, isso aí para mim é arroz com feijão, né? Bread and here we say it's bread and butter, ok? Not rice and beans, porque rice and beans não faz sentido nenhum para eles, é um idiomatismo que não faz sentido. Não sei se eu já comentei, acho que eu já comentei aqui. Eu estava trabalhando há um tempo atrás, estava lá com meu colega, que também era gerente de contas, e ele estava procurando o toner da máquina de Xerox, né? E ele falou assim, Chris, where's the toner? Blah, blah, blah. And then he couldn't find it. And I said, it is in the cupboard. And I said, where, Chris? I can't find it. And when I opened the cupboard, it was there, the first thing. And then I said, wow, if it was a snake, it would have bitten you. E eu falei tão normal isso, né? Eu falei, se fosse uma cobra, tinha, né, te mordido, né? E ele começou a rir, mas ele ria hysterically, guys. It was hysterical. E ele ria, ele falou assim, Cris, primeiro que aqui não tem cobra, né? Mas isso deve ser um jargão, deve ser um idiom from your country. Aí ele falou assim, imagino que o Brasil seja uma jungle, né? Eu falei, olha, nem é, onde eu moro não é, em São Paulo, né, onde eu morava não é, mas é uma expressão que a gente usa lá, se fosse uma cobra tinha te mordido. E ele achou, assim, o máximo, porque essa expressão aqui tem nada a ver, né, gente? Então, cuidado com as expressões, que às vezes a gente está no modo tradução, e não tem nada a ver, né? Numa negociação de preço também pode acontecer, tá? Então, como esse cliente meu falou, this is not my beach, e ele, em vez de falar o beach praia, ele falou aquele outro beach, que eu não, né? Que é palavrão, e aí diz que todo mundo ficou olhando meio assim para ele. Eu falei, gente, cuidado. Então, tem coisas que você não consegue falar, ou que a nossa pronúncia não sai daquele jeito, evita, procura uma alternativa para essa palavra, tá? Eu tenho dificuldade, gente, de falar sheet, as in the paper, com esse E prolongado. Então, às vezes eu falava lá no escritório, o pessoal zoava. Eu falava, onde é que tá o papel, né? E eles falavam assim, tá lá no banheiro, vai ver se tá lá no banheiro, ó, deve estar smelly, né? Aí eu falei, pô, estão me tirando sarro, né? Essa palavra não sai, porque eu não conseguia fazer aquele I longo, né? Do sheet, ok? E aí eu falei, quer saber? Eu vou usar A4 paper. E eu comecei a usar papel A4. E é como eu saí disso. E também quando eu trabalhava aqui num hotel, a gente às vezes procurava as roupas de cama, né? Que também é bed sheets. E aí, em vez de eu falar isso, eu falava bed linen, ok? Eu não era muito específica, mas eu troquei um pouco o meu linguajar para poder não incorrer nesse erro de pronúncia e não tá falando uma coisa e querendo dizer outra, né? Então, muito cuidado com isso também. Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vou agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Hoje, véspera de feriado, lembrando que estamos na Semana Santa, né? Para quem né, tem uma religião cristã, né, não só o católico, mas para quem tem uma religião cristã, é uma época muito importante, a Páscoa, né, que simboliza renascimento, não é só sobre o feriado, só sobre o chocolate, né? Eu penso muito nisso, né? Que é uma época de renascimento, é uma época da gente reavaliar alguns dos nossos valores, para onde a gente está indo. E lembrando que a gente teve um eclipse lunar aí, né, em Libra, inclusive, e a gente vai ter um outro eclipse no dia 8, então tem muita movimentação aí acontecendo, né, nos planetas, a gente vê muita tensão no mundo inteiro, a lot of tension around the globe. We know that leaders are negotiating a lot of things, and how do they negotiate? Maybe because they don't want to be flexible, and that's why the world is what it is. Mas não dá para a gente mudar nada disso, né? Eu não posso evitar certas coisas, mas dentro do meu mundo, dentro da minha pequena influência, eu posso alterar, né, o mundo das pessoas que estão ao meu redor. Então vamos ser o light being, né? O being of light na vida das pessoas. Então vamos trazer essa luz para a nossa vida, para a vida das pessoas, e vamos ter essa flexibilidade, tá bom? Gente, alguma pergunta? Se não tiver, então aí as nossas mídias sociais, sigam a gente, né? Compartilhem esse vídeo com as pessoas que precisam de inglês, que precisam de inglês para ontem, né? Minha contribuição. As pessoas no Brasil precisam falar inglês, tá? Até porque se você procura novas oportunidades, o inglês é muito importante, é imperativo, e não é aquele inglês somebody love, tá, gente? É aquele inglês que pode te levar para o próximo nível. Então, vamos estudar, vamos, né, sentar a bunda na cadeira, que nem eu falei para o meu cliente. Falei, olha, você não fez lição? Tough, né? Eu falo inglês, onde você quer chegar com o teu inglês? Pensa nisso.
né? Então, se você estiver disposto realmente a fazer isso, é trazer o inglês para sua vida. Tem uma aula que está lá na Óculos, inclusive, onde eu falo de como usar a Artificial Intelligence, né, para te ajudar. Não tem problema usar o chat GPT, mas se você não sabe ler o que o chat GPT escreveu, como é que você vai ter certeza que aquilo tá bom ou não? Como é que aquilo não vai parecer robótico, né? Então, hoje mesmo, essa cliente que eu estou ajudando, que ela vai passar por bastante entrevistas, eu falei para ela, não tem problema usar o chat GPT, só cuidado para o chat GPT não usar uma linguagem que não tem nada a ver com você, que na hora da entrevista você vai lá não consegue usar aqueles termos bonitos, e aí você vai usar termos bem básicos e a pessoa vai olhar e falar, né, não é bem o que ela está vendendo, né? Ok, so be careful with that, ok? Então, gente, vou ficando por aqui. Abraços para todo mundo. Se alguém tiver algum comentário, faça agora o cálice para sempre não, mas até a nossa próxima live. Quinta-feira que vem estamos aqui. Aliás, quinta-feira, gente, na verdade, sábado agora. Sábado muda o horário de verão aqui. Então a gente começa a ter 4 horas de diferença com o Brasil. E para quem está aqui na Inglaterra, a live ela vai ficar um pouquinho mais tarde, né? Porque não dá para a gente marcar para 6 horas da tarde no Brasil, porque é a hora que está no trânsito, né? Então a gente acaba deixando mais tarde aqui no Reino Unido, e aí a pessoal daqui do Reino Unido consegue assistir no dia seguinte, e o pessoal do Brasil consegue entrar live, mas, né, se você fizer um esforcinho, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais tarde para quem está aqui no Reino Unido, tá bom? Então, pessoal de Londres, pessoal aqui da Inglaterra, ou mesmo da Europa, né, tem gente que às vezes acaba acompanhando também, a gente vai entrar 1 hora mais tarde, 11h07, e no Brasil continua 7h07 da noite, tá bom? Ok? So thank you very much again, everyone. Lovely Easter for you. Celebrate, be with the family, ok? Aqui vai estar ótimo, a gente vai ter a família inteira. I'm counting the days, ok? All right? Não vejo a hora de chegar. I can't wait, ok? Então, ó, beijo no coração de vocês e a gente se vê semana que vem. Semana que vem, Lê, a gente vai falar do quê? Já sabe? Talvez, se eu conseguir preparar os slides. É uma aula nova, Powerful Words. São 2 aulas de palavras poderosas. Para turbinar teu vocabulário aí, gente, ó, super importante essa aula. Eu sempre falo, né, de palavras-chave, palavras que deixam você muito mais eloquente, muito mais assertivo, né, ou assertiva. Então, semana que vem a gente vai falar disso. Eu vou ajudar você a preparar os slides, Lê, aí a gente organiza aí para ter essa aula, tá bom? Ok, gente, então, ó, gratidão, a gente se vê semana que vem. Tem alguém me mandando uma notification aqui no X, mas eu não vou conseguir ler agora, tá, gente? Porque já estamos aqui no final, já até passei um pouquinho da hora. Então, muito obrigada, mas eu vejo, se for o caso, eu respondo depois no direct, tá bom? Thank you very much, Jazzy Hands, and I'll see you next week, okay? Bye, bye, cheers, bye.